Quando foi a última vez que você pensou em saúde mental como direito e dignidade? O documentário é voltado a estudantes e profissionais de terapia ocupacional, oferecendo uma visão detalhada da prática profissional. A terapia ocupacional na saúde mental se movimenta por muitos caminhos. Ela atravessa serviços públicos, projetos culturais, ações de inclusão e iniciativas comunitárias. Está presente na pesquisa, na formação e, principalmente, no cotidiano das pessoas que precisam ser vistas para além do diagnóstico. No SUS, o terapeuta ocupacional faz parte da rede que acolhe, que escuta e que constrói cuidado junto ao território. É quem ajuda a transformar espaços, fortalecer vínculos e tornar o acesso mais humano e possível. É nessa trama coletiva que a terapia ocupacional se faz presente. O foco é ajudar a pessoa a recuperar sua autonomia e encontrar sentido no seu cotidiano. O terapeuta ocupacional organiza junto, cria possibilidades e apoia novas formas de viver e participar do mundo. Tudo acontece de forma singular. Cada história, cada tempo e cada necessidade guiam o cuidado. É nesse caminho próprio que a transformação acontece. A saúde mental é um tema cada vez mais discutido, especialmente após a reforma psiquiátrica no Brasil, que promoveu a saída dos hospitais grandes e ampliou a cidadania dos usuários. Apesar dos avanços, ainda existem desafios como poucos recursos, serviços precários, dificuldade de acesso e preconceito. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos mentais estão entre as principais causas de dificuldade para trabalhar e viver bem, afetando milhões de pessoas mundialmente. A terapia ocupacional cuida com respeito e escuta. Reconhece a história, as escolhas e o ritmo de cada pessoa. Humanizar é construir o cuidado junto, sem julgamentos, apoiando a autonomia, a participação e o bem-estar. É tratar cada indivíduo com dignidade e olhar atento ao que realmente importa. Meu nome é Gabriela, eu sou terapeuta ocupacional formada pelo IFRJ, vai fazer quase 2 anos já que eu já estou trabalhando aí, e é isso. Competência 1. Quais desafios os profissionais enfrentam para garantir os direitos humanos e intervenções de saúde mental na terapia ocupacional? Acho que a questão da saúde mental na TO e em vários outros âmbitos também, ela sofre muito do estigma, então acho que talvez essa seja a parte mais difícil, que até foi criada aí o meme, manda tal pessoa pro CAPS, então eu acho que essa é a parte mais difícil, você lidar com o estigma da sociedade. Dependendo de como a pessoa tiver, também tem a questão da pessoa não poder participar do próprio processo terapêutico, então ela não pode estar ali com você, a gente vendo a evolução junto, né, e trabalhando essa parte junto. Então, eu acho que esses seriam os maiores desafios. De que forma o respeito às tradições e aos valores culturais impacta o engajamento do paciente na terapia ocupacional? Impacta muito. Qualquer coisa que seja parte assim, do cotidiano da pessoa, que esteja inserido na vida daquela pessoa, é uma coisa relevante a gente levar, né, para o âmbito da terapia. Então, se você está inserindo, seja uma coisa cultural, seja uma coisa de religião, seja uma coisa de como a pessoa vai aumentar o engajamento da pessoa, você vai fazer com que as atividades sejam significativas porque está inserido dentro do que ela dentro do que ela gosta, dentro do que ela se percebe. Então, eu acho que seria mais ou menos isso aí. Seria um engajamento maior porque é aquilo que ela aquilo que ela gosta. Então, a pessoa está mais ligada dentro do seu próprio processo terapêutico. Qual é o papel da família no processo de terapia ocupacional e como pode influenciar o sucesso do tratamento? A família é fundamental, porque a gente faz as terapias ali em dias específicos, em horários específicos, mas quem está com a pessoa o tempo todo é a família. Então, é a família que vai estar ali para botar em prática o que a gente faz ali por 40 minutos, 50 minutos, mas quem vai estar com a pessoa para botar isso em prática vai ser a família. Então, a família ajuda no processo terapêutico, na questão de ser facilitador daquele processo.
Como a desigualdade social e econômica afeta o acesso à terapia ocupacional no Brasil e quais as consequências disso? Afeta muito. Eu acho que o que a gente pode citar e que é o mais fácil, assim, é pensar que se a pessoa não tiver tanto de dinheiro para pagar um plano de saúde, ela não tem direito às terapias semanais que ela precisa. E, claro, tem pelo SUS, mas existe uma fila enorme que a pessoa tem que esperar. Então, afeta tanto a pessoa descobrir cedo, ela não pode ter essa intervenção precoce, porque vai demorar e até esse tempo passar já evoluiu muita coisa na doença. Então, eu acho que seria bem por aí também. E dependendo do caso, a pessoa também precisa de acesso à tecnologia assistiva. E tecnologia assistiva, a gente pode fazer adaptação, claro, com coisas que são de fácil acesso, mas a tecnologia assistiva a longo prazo, você precisa de alguns materiais que também não são baratos. Então, isso também afeta bastante. Para você achar alguém que faz, para você trazer de outro estado, para você fazer esse trâmite, também custa caro. Então, é uma coisa que todos deveriam ter acesso, mas não conseguem. Como a terapia ocupacional pode contribuir para a prevenção de doenças e promoção da saúde em comunidades carentes no Brasil? Essa é a mais difícil, eu acho. Eu acho que a TO podia estar inserida lá, trabalhando questão de promoção em saúde, né? Então, fazendo algumas palestras, algumas conversas, rodas de conversa para falar sobre prevenção de quedas, prevenção de doenças crônicas, para falar sobre o cuidado com a saúde, o que a pessoa pode fazer, como é que a pessoa pode se exercitar. Algumas oficinas também de saúde mental, para poder trabalhar essa parte, né? Trabalhar também a autonomia da pessoa. Então, assim, às vezes são coisas que a gente acha que todo mundo já nasce sabendo e não é assim. Então, assim, eu acho que a TO inserida ali, ela poderia estar participando dessa parte, né? Poderia fazer também oficinas para juntar, para fazer essa parte da participação social. Oficina, inclusive, de geração de renda podia ser feita também. Então, você trabalha esse conjunto e você também consegue gerar uma renda ali. Então, eu acho que seria mais ou menos por esse lado. A terapia ocupacional pode contribuir para a promoção da autonomia e da independência de indivíduos com deficiência ou doenças crônicas. A TO pode contribuir em alguns âmbitos diferentes. Eu vou pegar mais o que eu trabalho, né? Eu trabalho em clínica com crianças autistas e tudo. Então, o que a gente mais trabalha e o que a gente mais vê de dificuldade é a dificuldade nas atividades de vida diária. Então, a gente pode estar ajudando ali a pessoa que não consegue se alimentar direito, a pessoa que não consegue tomar banho sozinha, a pessoa que não consegue escovar os dentes. Então, todas essas áreas das atividades de vida diária, a gente pode estar trabalhando. Algumas vezes a barreira não é só a pessoa não consegue fazer, a pessoa às vezes não tem como. Então, a TO também pode trabalhar na questão das adaptações, pode fazer adaptação de lápis, adaptação de escova de dente, de escova de pentear o cabelo. Então, a TO pode trabalhar em várias dessas partes para que a pessoa consiga viver o seu cotidiano da melhor forma possível, da melhor forma que ela conseguir. Como equilibrar protocolos clínicos com a necessidade de respeitar a singularidade de cada pessoa? Essa é uma boa pergunta. Às vezes, no âmbito que a gente trabalha, né, as pessoas são números, só que a gente tem que tratar o protocolo como guia e não como o que a gente tem que fazer. Ele guia a gente, você tem que fazer avaliação tal, e você tem que seguir a coisa tal, o tempo tal, mas só que tudo tem que ser centrado na pessoa. Então, assim, o plano, ele é sempre individualizado. Então, apesar de ter ali como guia os protocolos, né, a pessoa é que é de verdade o nosso guia. O que ela é, o que ela precisa, o que ela almeja alcançar, se for a criança, o que a família espera que a criança alcance. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente segue como não é como um livro de regras, é como um guia mesmo. Como a comunicação entre diferentes áreas, como psicologia, enfermagem, psiquiatria e etc., influencia no andamento do tratamento? Influencia muito, tanto no âmbito da clínica, quanto do CAPS, quanto do hospital. Esse diálogo entre as áreas ajuda muito, porque às vezes em uma terapia a pessoa age de uma forma e na outra de outra forma, e a pessoa é um todo. Então a gente tem que pegar todos esses pedacinhos, todos esses fragmentos
E aí a gente conversa e a gente consegue chegar naquele plano individualizado da pessoa, onde a gente consegue saber o que ela precisa. Algumas coisas que são queixas dela, mas outras que talvez ela não perceba. E a gente, em equipe, consegue falar, olha, eu acho que ela precisa disso. Então a gente integra uma coisa na outra e cada pessoa de cada área diferente tem um olhar muito diferente. Então a gente tem um olhar voltado para uma coisa, a Fono tem um olhar voltado para outra. Então cada um desses olhares formam um todo que vão virar o tratamento da pessoa.